Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos começar nessa aula a devolutiva e a correção de mais uma atividade. Essa atividade se encontra novamente no caderno da Cidade, Saberes e Aprendizagem, iniciando lá na página 154, faz parte da unidade 6. Na sequência de atividades que nós vamos trabalhar, neste momento, a gente vai principalmente trabalhar com a expectativa 5, trabalhando com propriedades de potência, tá? Aqui, ó, potenciação. Então, vamos lá. Sequência de atividade 1. Camila e sua mãe em novas descobertas. Rosa, mãe de Camila, é professora de matemática do 8º ano. E Camila também estuda no 8º ano. Camila gostaria de ser professora como sua mãe e se interessa muito pela matemática. Atualmente, ela está estudando potenciação e algumas de suas propriedades, além de aprendendo geometria. Vamos acompanhar mãe e filha em suas aventuras pela matemática. Lembrando, a sequência de atividade 1 foca principalmente na potenciação e suas propriedades. Então, atividade 1. Rosa costuma trazer algumas atividades dos estudantes para corrigir em casa. Veja abaixo as atividades de Maria Flor, Marcelo e Carla. Então, vamos analisar o que cada um desses estudantes fizeram, tá? Acompanhe a pro. Maria Flor, 3 elevado à sétima vezes 3 elevado ao quadrado é igual a 3 elevado à quinta. Vamos aqui para o Marcelo. 2 à sexta dividido por 2 à terceira é igual a 2 ao quadrado. Menos 6 ao cubo dividido por menos 6 à primeira é igual a menos 6 ao quadrado. Vocês sabem quais são as propriedades de potência? Então, a gente tem algumas propriedades bem interessantes. Vamos ver o que a gente tem que analisar com a relação a esses 3 aluninhos. O que fez a Maria Flor? O que a Maria Flor fez está certo? O que fez o Marcelo? O que o Marcelo fez está certo? O que fez a Carla? Tá certo? Vamos lá. Essas resoluções estão corretas? Justifique. Você lembra do que fez a Maria Flor? A Maria Flor, ela pegou 3 à sétima vezes 3 ao quadrado e ela colocou que a resposta era 3 à quinta. Isso está certo? Vamos acompanhar. O que é 3 à sétima? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, isso são 7 fatores de 3. Tá? O que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3. Como eu tenho uma multiplicação, né? Tem uma multiplicação, todos esses fatores aqui vão estar se multiplicando. Então, a minha resposta, ela tem que ser 3 elevado a quanto? 7 mais 2. Então, 3 elevado a nona. Por quê? Aí entra a propriedade. Quando eu estou trabalhando com a multiplicação de potências da mesma base, eu somo os meus expoentes. Então, o que a Maria fez, está certo? Não, não está certo. Vamos analisar agora a resposta do Marcelo. O que o Marcelo fez? Marcelo, ele pegou 2 à sexta
dividido por 2 ao cubo. O que é isso? Vamos lembrar o que a professora sempre fala, toda fração é uma divisão. Então, eu posso escrever 2 à sexta dividido por 2 ao cubo. 2 à sexta, 6 fatores de 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou dividir 2 ao cubo, 3 fatores de 2. Como é uma divisão, eu posso, 2 simplifica com 2, 2 simplifica com 2, 2 simplifica com 2. Sobraram, então, 3 fatores de 2, que é 2 ao cubo. De forma rápida, o que eu fiz? 6, que era a quantidade de fatores que eu tinha no numerador, menos 3, que é a quantidade de fatores que eu tinha no denominador. Qual que foi a resposta que o Marcelo deu? 2 ao quadrado. Então, o Marcelo acertou? Não, Marcelo também não acertou. Agora, nós vamos analisar a Carla. O que a Carla fez? A Carla tinha menos 6 ao cubo dividido por menos 6 a primeira. Lembrando do que a gente acabou de conversar sobre o Marcelo, quando eu tenho divisão de potências de mesma base, basta fazer a subtração dos expoentes. Então, ficaria 3 menos 1, 2. Ah, professora, mas o expoente é negativo. Não tem... Expoente não, gente, desculpa. Ah, professora, mas a base é negativa. Não tem problema nenhum. Aqui não é menos 6? Aqui não é menos 6? As bases não são iguais? Se as bases são iguais, eu subtraio os expoentes. Então, aqui a resposta, menos 6 ao quadrado. É isso que a Carla fez? É isso que a Carla fez. Então, certinho. Olha aí, ó. Somente a resolução da Carla está correta. Por quê? Na multiplicação, mantém-se a base e adiciona os expoentes. Lembra que adicionar é a mesma coisa que somar. E na divisão, mantém-se a base e subtrai os expoentes. Então, aqui Maria Flor errou, Marcela errou e a Carla foi a única que acertou. Vamos dar sequência agora e vamos fazer a resolução dos dois. Ah, não vou fazer de novo não. Acabei de fazer com vocês explicando o item A, não foi isso que eu fiz? Então vamos ver. Então olha aí. Resolução correta que a Maria deveria ter feito. Multiplicação de potências de mesma base. Então eu vou fazer 7 mais 2, 3 elevado a 9. E o Marcelo, divisão de potências de mesma base, então 6 menos 3, 3. Certo? Então vamos para o próximo. Agora é a sua vez. Escolha uma estratégia para resolver as atividades seguintes. Então, primeiro aqui, multiplicação de potência de mesma base. Se eu tenho a multiplicação, eu somo os expoentes. Então, 5 mais 2, 7. Se 5 mais 2 é igual a 7, isso daqui vai dar 2 elevado a 7. Olha aí. Então, vamos para o próximo.
divisão de potências de mesma base. Eu subtraio os expoentes. Se eu subtrair os expoentes, vai ficar 6 menos 2, 4. Mantém a base, que é 3, 3 elevado à quarta potência. Olha aí. E exercício 3. Rosa perguntou à sua turma se, para potenciação de bases racionais, então, presta atenção aqui, também são válidas as propriedades da multiplicação e da divisão, da potenciação da mesma base. Qual a sua opinião? Por mais que aqui esteja perguntando qual a sua opinião, a gente vai responder se está certo ou errado essa afirmação da Dona Rosa, né? Que é a mãe da Camila. Então, vamos lá. Vamos lembrar o que são bases racionais. Números racionais. São todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, 7/2, por exemplo. Todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Serve a propriedade da multiplicação e a propriedade da divisão? Sim, desde que a base seja a mesma. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. Sim, as regras se aplicam para as bases racionais. Lembrando que quando eu falo de bases racionais, eu tenho dentro dele todos os naturais, tenho dentro dele também todos os inteiros. Então, vale para números positivos, números negativos. Continuando. Ela mostrou à turma um exemplo. Olha que interessante. 2/5 elevado à quarta potência. Então, isso vai ser 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5, ou seja, 4 fatores de 2/5. Como é multiplicação de frações, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2/4. 2/4, 16. Ficou 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é 5/4. 5/4, 625. Aí vem a pergunta. O que você observa em relação à explicação da professora Rosa? Registre suas conclusões. O modo de resolver a potenciação com bases que possuem números racionais é o mesmo utilizando nas potenciações do número com as bases naturais. É a mesma coisa, só que eu preciso saber fazer conta com fração. Mas é exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Se é a mesma coisa, chegou a nossa hora de fazer. 2/5 ao cubo. Então, vai ser 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Acompanha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 8 125 avos. Tá vendo? Próximo. 2/3 à quarta. Então, isso vai ser 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Multiplicação de potência, ou multiplicação de fração. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 16/81 avos. Fácil. Agora aqui a gente tem que prestar atenção. Por que nós temos que prestar atenção? Porque tem um negativo na base.
tá? Mas é só prestar atenção, porque a resolução é a mesma, galerinha. Então, vamos lá. 2/5 ao cubo. Então, como que a gente vai fazer? Não esquece que é menos 2/5 ao cubo. Então, a gente vai fazer menos 2/5 vezes menos 2/5 vezes menos 2/5. 3 fatores de menos 2/5. Aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa, prestar atenção no sinal. Menos vezes menos mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 8, 125 avos negativos. Então, acompanha aqui. Ó, presta atenção. Mantém os parênteses para enfatizar que o número é negativo. Toda vez que a minha fração for negativa, é importante você manter os parênteses para enfatizar esse fato. Agora vamos para cá. De novo tem negativo, então vou fazer menos 2/3 vezes menos 2/3 vezes menos 2/3 vezes menos 2/3. Então, primeira coisa, prestar atenção aos sinais. Menos vezes menos mais vezes menos menos, menos vezes menos, mais. Aí vamos para os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 8 vezes 2, 16. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Olha aí. Vamos prestar atenção em uma coisa? Bases opostos. Aqui eu tinha 2/5 positivo, resposta ficou positiva. 2/5 negativo, a resposta ficou negativa. O que eu tinha de diferente aqui? Expoente ímpar, resposta foi positiva. Expoente ímpar, resposta foi negativa. Aqui, positivo e positivo. Expoente par, resposta positiva. Expoente par, resposta positiva. Então, o que a gente tem que pensar? O que a gente tem que prestar atenção? Se a minha base é positiva, a minha resposta sempre vai ser positiva. Se a minha base é negativa, eu tenho que olhar para os expoentes. Se a base é negativa, o expoente é ímpar, 3 é ímpar, né? Então, base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. Base negativa, expoente par, positivo. Vamos ver qual é o próximo exercício? Investigue agora o resultado de uma potenciação de base negativa e expoente par. A gente acabou de falar. Base negativa com expoente par, eu vou ter a resposta positiva. Aí vamos lá. Investigue também o que acontece quando o expoente é ímpar. Então, eu tenho base negativa, expoente ímpar. Se o expoente é ímpar, eu tenho uma resposta negativa.
certo? Agora, presta atenção. Isso é importante. Se a base é positiva, não importa o valor do expoente, a resposta vai ser sempre positiva. Base negativa com expoente par, resultado positivo. Acabamos de falar, só tô lendo com vocês. Base negativa com expoente par, resultado positivo. Base negativa com expoente ímpar, o resultado é negativo. Se a base é positiva, o resultado é sempre positivo, tá? Foca isso, foca. Atividade 2. Camila quer saber como calcular uma potenciação em que o expoente fosse negativo. Então, presta atenção, a gente já está trabalhando com expoente negativo aqui. Uma base é um número racional qualquer. Principalmente se ele está na forma fracionária. Mas por que a professora falou um racional qualquer? Se nós temos um número racional, a gente tem que saber transformar ele para forma fracionária. Por exemplo, 3. Para transformar em fracionário, 3 sobre 1. Se a gente tem 0,4, leitura desse número, 4 décimos, escrito na forma decimal, 4 décimos. Tá? Então, vamos continuar. Ela sabia que se a base fosse um número inteiro e o expoente um número negativo, então o resultado seria um racional na forma fracionária. Por exemplo, olha o exemplo aqui, olha o exemplo. 2 elevado a menos 2. O que a Pro acabou de falar? 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então, isso daqui está elevado a menos 2. Como eu inverti, vai ficar o quê? O de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo. 1 sobre 2 ao quadrado. É o que ele escreve aqui, ó. 1 sobre 2 ao quadrado. Ah, professora, mais 1 não está ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, né? E 2 ao quadrado, 4. Tudo bem? Então, vamos continuar. Arthur fez da seguinte forma. Nossa, olha o que o Arthur fez. 1 elevado, ou 1 sobre 2 quintos ao quadrado. Você viu a confusão? Não tá errado, tá certinho o raciocínio do nosso amigo, presta atenção. 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25, aí depois ele fez divisão de frações, mantém o primeiro vezes o inverso da segunda e chegou na resposta. Agora olha o que a Rafael fez. Ele já pulou uma passagem. Aí vamos ver a Camila. Qual a conclusão da Camila? Camila, após analisar as duas resoluções de qual fração? 2 quintos elevado a menos 2. Camila fez o seguinte cálculo. Não é a mesma potência que ela está respondendo, mas também é uma potência de expoente negativo. O que ela fez? O numerador foi para o denominador, o denominador foi para o numerador. O negativo virou positivo, ficou 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá certo o que a Camila fez? Certíssimo. Ela só tá usando o método rápido ou o método curto. Então, ó,
No caso em que o expoente é negativo, devemos trocar o sinal do expoente e inverter a base racional, isto é, o numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser o numerador. E depois só resolver a potenciação, ou seja, a gente pega o inverso do número. Você concorda com a resolução da Camila? Explique o que ela fez. A gente acabou de fazer, né? Então, sim, concordamos. Ela utilizou o processo rápido, pegando o inverso do número. Tá vendo? Vamos pro próximo. Agora resolva. Gente, vou fazer tudo pelo método rápido. 2/5 elevado a menos 3. Numerador vira denominador. Denominador vira numerador. Então, vai ficar 5/2 ao cubo. 5/2 ao cubo vai ser 5/2 vezes 5/2 vezes 5/2. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. Então, olha aí. Método rápido. Vou fazer os outros também. Ó, o item B. Elevado a menos 5. Então, o numerador vira denominador, o denominador vira numerador. Vai ficar 4/3 elevado a quinta. Vou fazer passo a passo para chegar na resposta. Aqui, 1024, 243 avos. Mesma coisa o próximo. O próximo está aqui. Expoente menos 3. Então, o numerador vira denominador, o denominador vira numerador. Não esquece que a minha base é negativa, então mantém. Então, vai ficar 5/2 ao cubo. Já falamos sobre isso. Base negativa, expoente ímpar, a resposta vai ficar negativa. Aí, ó, 5/2 ao cubo. Já tá a resposta aqui em cima, ó. 5/2 ao cubo, 125 oitavos. Menos 125 oitavos. Mesma coisa o próximo, ó. Também tenho um expoente negativo, só que a minha base é negativa. Presta atenção. Numerador vira denominador, denominador vira numerador. Então, vai ficar 4/3 negativos elevado à quinta potência. De novo, tá aqui. 4/3 elevado à quinta potência tá aqui em cima. Qual que é a diferença? Base negativa, expoente ímpar, a minha resposta vai ser negativa. Então, a minha resposta, menos 1024, 243 avos. Certo? Nesse exercício, ele pergunta, escreva uma regra para calcular a potência de base fracionária. Ué, a gente não está fazendo até agora? Então, olha aí. O expoente indica quantas vezes iremos escrever a base para, em seguida, multiplicá-la. Ou seja, o expoente vai falar quantos fatores precisa. Lembre-se, quando o expoente for negativo, antes de multiplicar a base, precisamos inverter a fração. Multiplicação entre frações é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Coisa mais simples do mundo. Camila encontrou outras atividades resolvidas pelos estudantes. Observe.
8 elevado ao quadrado elevado à quarta. 8 à oitava. Por que 8 oitava? Acompanhe a professora. O que é 8 ao quadrado à quarta? Vou focar aqui no quarta. Esse quarto está falando que eu vou repetir a minha base 4 vezes. Então, vai ficar 8 ao quadrado vezes 8 ao quadrado vezes 8 ao quadrado vezes 8 ao quadrado. 4 vezes 4 fatores de 8 ao quadrado. Só que aí entra na propriedade de potência que a gente já viu. Multiplicação de potências de mesma base. Eu somo os expoentes. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, isso vai ficar do 8 elevado à oitava. De forma rápida, eu posso fazer o quê? 2 vezes 4, que é os expoentes aqui. Vou fazer o que? O que está do nosso lado direito. A base está se mantendo. O que eu tenho aqui? 2 menos 6 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Menos 6 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Quem o cubo está elevando ao quadrado? Quem o 3 está elevando ao cubo? Menos 6 ao quadrado. Então, isso daqui ficaria menos 6 ao quadrado vezes menos 6 ao quadrado vezes menos 6 ao quadrado. Então, eu tenho, de novo, uma multiplicação de potências de mesma base, que eu vou somar os expoentes. Então, vai ficar 2 mais 2 mais 2. Desculpa, o 2 a professora aqui ter ficado muito feio. Mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, aqui vai ficar menos 6 elevado à sexta. De forma rápida, o que eu posso fazer? 2 vezes 3, que é a multiplicação dos expoentes. Porque aqui eu vou ter 4 expoentes de 2 e aqui eu estou tendo 3 expoentes de 2. Tudo bem? Então, olha aí. 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 3 vai dar 6. Eles mantiveram a base e multiplicaram os expoentes, que é a regra rápida, né? Próximo. Aplicando as propriedades já estudadas, calcule as potenciações. Lembrem-se que a gente já viu várias propriedades, então a gente tem que saber qual propriedade a gente vai usar. Começando o item A, eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Divisão de potências, mantém a base, subtrai os expoentes, então vai ficar 6 menos 5, isso daqui vai ficar menos 3 elevado à primeira. E qualquer coisa elevada à primeira é ela mesma, então isso vai ficar menos 3, certo? Olha aí que lindo! Próximo, presta atenção aqui que eu tenho um parênteses de operação. Então, tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. E dentro do parênteses eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Então, vai ficar 4 mais 3, 7. Então, isso vai ficar 3 elevado à sétima, tudo elevado ao quadrado. Aí, eu tenho potência de potência, multiplico os expoentes e mantenho a base, 3 elevado à 14ª. Tá vendo? Simples, né? Lembrando, esse 3 à sétima saiu daqui, porque eu fiz 4 mais 3 por eu ter uma multiplicação de potências de mesma base.
Exercício 6. Em uma das atividades dessa sequência, Camila calculou a potenciação de 2 ao quadrado ao cubo. E ela ficou intrigada em escrever esse cálculo na forma de uma potência de base 2. Ajude-a nesse desafio. Então, primeiro, se eu quero escrever na potência de base 2, eu vou olhar para a base. Quem é a base? O 4. 4. Dá para escrever na forma de base 2? Dá, porque eu sei que 4 é 2 ao quadrado. Ah, como que eu sei isso? Vamos fazer aqui a fatoração do número 4. Quando eu fatoro o número 4, 4 dá para dividir por 2, ficou 2. 2 dá para dividir por 2, ficou 1. Então, eu tenho 2 fatores de 2. Então, isso daqui vai ficar 2 ao quadrado. Então, voltando, eu sei que 4 é 2 ao quadrado. Então, como que eu vou fazer essa escrita? No lugar de 4, vai ficar 2 ao quadrado. O quadrado continua. E o cubo continua. Aí, para resolver isso daqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, isso daqui vai ficar 2 elevado à 12ª potência. Olha! Lindo, né? Agora, vamos lá. Último exercício. Utilizando a potência de 10, Camila decompôs o número 3,58, ou, fazendo a leitura correta, 3 inteiros e 58 centésimos. Observe como ficou. 3 vezes 10 a 0. 5 vezes 10 a menos 1. 8 vezes 10 a menos 2. Agora faça como Camila e decomponha o número. Então, vamos lá. 7. Deixa eu acompanhar as cores para ficar mais fácil vocês entenderem. 7 vezes 10 a 0 é a parte do inteiro. Mais 3 vezes 10 elevado a menos 1, primeira casa depois da vírgula. Aí, mais 7 vezes 10 a menos 2, segunda casa depois da vírgula. Certo? Tá vendo? Respostinha aqui. Então, terminamos mais essa correção. Pessoal, logo nós estaremos juntos. Fiquem em casa, estudem. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora. E, novamente, eu quero deixar aqui meu agradecimento à professora Ana Piacente, que me ajudou muito preparando os slides para que eu possa dar essa devolutiva para vocês. Beijão e até a próxima!